Você já sentiu que o inglês é uma língua desnecessariamente redundante? Você passa meses aprendendo que entrar é go in, aí abre um livro e lê enter. Você aprende que desistir é give up, aí assiste a um filme de guerra e ouve surrender. Por que o inglês tem duas ou três palavras para descrever exatamente a mesma ação? Por que complicar a vida do estudante? A resposta curta é: o inglês não é uma língua única. São duas línguas amarradas juntas por uma fita crepe histórica. De um lado, temos os phrasal verbs, que são crus e visuais. Do outro, temos os verbos latinos, que são polidos e abstratos. Essa duplicidade não é um erro, é o resultado de uma guerra civil linguística que durou 300 anos. Vamos decifrar esse código agora. Tudo começou no ano de 1066, na Batalha de Hastings. Foi o dia em que a Inglaterra foi invadida pelos normandos que vinham da França. Antes disso, o inglês era uma língua puramente germânica, parecida com o alemão e o holandês. Mas, com a vitória dos invasores, o francês se tornou a língua da corte, da lei e da elite. Enquanto o inglês antigo continuou sendo a língua dos camponeses e do povo. Por 300 anos, a Inglaterra falou duas línguas ao mesmo tempo. O resultado não foi a substituição de uma pela outra, mas uma fusão bizarra. O inglês moderno é o filho desse casamento forçado. Ele manteve o coração germânico para o dia a dia e adotou o cérebro latino para os assuntos sérios. Vamos dissecar o nosso exemplo principal, give up. Ele é um phrasal verb clássico, de raiz germânica. Como vimos nos vídeos anteriores, o up aqui sinaliza completude. Give up é literalmente entregar totalmente. É uma expressão visceral, física. É o que você diz quando está exausto em uma briga de rua ou quando desiste de um jogo com os amigos. Ele carrega a energia da terra, do povo. É uma palavra feita para ser sentida, não apenas lida. Quando você usa um phrasal verb, você está falando a língua original dos anglo-saxões, a língua que sobreviveu nas tavernas e nos campos, enquanto a nobreza falava francês nos castelos. Agora, olhe para o surrender. Ele vem diretamente do francês antigo. Se render. Sur significa sobre e render significa entregar. Note que a lógica da construção é quase a mesma, mas o som é sofisticado, burocrático. Surrender é um termo legal. Exércitos assinam um documento de surrender. É uma palavra que tem poder, de quem lida com diplomacia e tribunais, enquanto o camponês gave up sua colheita para o senhor feudal, o general surrendered sua espada no campo de batalha. A diferença entre as duas palavras não é o que elas significam, mas o lugar onde elas nasceram. Uma na lama, no campo, a outra no mármore, no castelo. Essa divisão criou o que os linguistas chamam de escala de registro. No inglês, você tem um interruptor na cabeça. Se você quer parecer intelectual, profissional ou distante, você sobe para o topo da escala e usa verbos de origem latina: investigate, postpone, extinguish. Mas, se você quer conectar, ser amigável ou soar como um nativo real, você desce para a base e usa phrasal verbs. Look into, put off, put out. O erro número 1 dos alunos brasileiros é achar que, para falar bem,
eles precisam usar apenas as palavras latinas, porque elas se parecem com o português. Mas fazer isso é como ir a um churrasco de terno e gravata. Você soa deslocado. Imagine que você diz para um amigo no bar: I will postpone my birthday party. Para um nativo, você soa como um robô ou um advogado lendo um contrato sob o efeito de anestesia. Por quê? Porque o postpone é uma palavra de cérebro, fria e distante. Na vida real, o nativo diria I will put off my party. O inglês falado do dia a dia é 80% germânico. Se você ignora os phrasal verbs e usa apenas as raízes latinas, você cria uma barreira invisível entre você e as pessoas. Você comunica a informação, mas não comunica a emoção. A fluência real não é saber as palavras difíceis, é saber qual delas usar para não parecer um manual de instruções humano. Eu gosto de classificar esses verbos por temperatura. Os phrasal verbs são quentes. Eles evocam imagens físicas diretas e emocionais. Break down, get away, take off. Eles são dinâmicos e viscerais. Já os verbos latinos são frios. Eles são estáticos, precisos e técnicos. Collapse, escape, depart. Se você está escrevendo um relatório para o seu chefe ou um artigo acadêmico, o frio é o seu melhor amigo. Mas se você está contando uma história ou fazendo uma amizade, o quente é obrigatório. Dominar o inglês é saber equilibrar o foco germânico com o gelo latino. É uma dança constante entre a simplicidade do povo e a sofisticação da corte. É um milagre que os phrasal verbs ainda existam. Durante séculos, os gramáticos tentaram eliminá-los das escolas, dizendo que eram gírias ou inglês mal falado. Eles queriam que todos usassem apenas as raízes latinas, que eram consideradas nobres. Mas o povo se recusou a abrir mão da sua língua original. Os phrasal verbs são a prova da resistência cultural do povo de língua inglesa. Eles são a alma original do idioma, sobrevivendo a invasões, impérios e modas. Quando você abraça um phrasal verb, você está falando a língua que se recusou a morrer sob o domínio francês. Você está honrando o DNA mais profundo e resiliente do inglês. Então, qual deve ser a sua estratégia como autodidata? Pare de tentar substituir o simples pelo complexo. Muitos alunos fogem do get out e tentam usar apenas o exit porque acham que soam mais inteligentes. Não faça isso. O segredo da fluência não é o tamanho da palavra, mas a adequação ao momento. Use o latim para impressionar no trabalho, para escrever e-mails e para apresentações formais. Mas use o germânico para conectar com as pessoas, para soar natural e para entender filmes. Se você usar apenas um lado da língua, você é apenas meio fluente. O laboratório de hoje serve para te dar as duas ferramentas, o bisturi do latim e o martelo do germânico. O veredito do professor Dylan é: o inglês não é uma língua redundante, é uma língua tridimensional. Ele te permite escolher entre o coração e o cérebro em cada frase. Give up e surrender são sinônimos no papel, mas são mundos diferentes na vida real. Entender essa guerra civil linguística é o que separa um estudante que traduz de um falante que sente o idioma. A partir de agora, não escolha apenas uma palavra. Escolha a frequência correta para quem está te ouvindo. A língua inglesa é um motor de 2 cilindros. Use os dois e sua fluência vai decolar. Aula encerrada.
e nos vemos na próxima investigação do nosso laboratório. Até a próxima!